justo viverá por fé. Amém. Aleluia. Muito bom, irmãos. Pode sentar. Graças ao Senhor que nós vivemos por fé, irmãos. Na nossa jornada com o Senhor, nós precisamos viver por fé. Nós já sabemos que nós, por nós mesmos, não temos capacidade de cumprir a lei de Deus. Por isso que nós precisamos viver por fé. E é inteligente, irmãos, que nós vivamos por fé. Nós vamos ver isso. Porque Cristo, Ele já cumpriu todas as exigências. E hoje nós podemos ter Cristo dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós falamos muito em Deus como luz, como amor, como Espírito, né? Nós falamos muito dessas misericórdias de Deus, né? Deus tem seus atributos, né? E aqui nesse versículo 17, a gente também vê um dos atributos de Deus, que é a justiça de Deus, né? Então a gente sempre fala muito de Deus como nossa graça, como amor, e Ele realmente é. Mas esse atributo de Deus, que é a justiça de Deus, nós também precisamos aprofundar nesse tema, irmãos. Deus, né, quando Ele olhava para o homem, depois do pecado, né, Ele via que tinha um problema ali. O homem, ele não tinha acesso a Deus. Por conta do pecado, o homem não conseguia ter acesso a Deus. E se o homem tivesse acesso a Deus, né, ele seria consumido ali, né? Mas, irmãos, a gente vê que pela misericórdia de Deus e pelo amor de Deus que Ele teve por nós, né, Ele deu o seu Filho por nós, para que Ele viesse nessa terra, vivesse como um homem e cumprisse todas as exigências, né? Deus, né, com amor, usando o amor que Ele teve para conosco, usando o amor que Ele teve por cada um de nós aqui, é que Ele mandou o seu Filho. Senão, já era para nós, não seríamos nada. Cristo veio, né, nessa terra, Ele nasceu, Ele teve 1 ano, Ele teve 2, Ele teve 7, Ele teve 15, Ele viveu como um homem, Ele soube o que é ser homem. Ele tem empatia conosco, irmãos, porque Ele passou pelo que nós passamos. O que você passa hoje, na sua vida, né? Na sua angústia, a sua tribulação, a injustiça dos homens, tudo isso Ele passou também. E depois de tudo isso, Ele ainda foi morto, né? E pela sua morte, Deus, utilizando agora do aspecto que a gente acabou de falar, que é a justiça, Deus foi obrigado a ressuscitar o seu Filho, porque Ele cumpriu a lei. Então, nós precisamos prestar bastante atenção nesse atributo de Deus, que é a justiça de Deus, porque, por um lado, ela nos gera um certo temor. Poxa, mas se eu não cumprir a justiça de Deus, como é que eu vou ficar quando o Senhor voltar? Eu vou ser consumido, né? Mas, irmãos, se o Senhor, quando veio na terra, Ele cumpriu toda a lei. E por Ele ter cumprido toda a lei, é que Deus foi, né, obrigado a ressuscitar o Senhor, né? Então, não foi pelo amor de Deus que Ele ressuscitou o seu Filho, mas foi pela justiça que Ele ressuscitou o seu Filho. Irmãos, hoje, se nós formos inteligentes, nós vamos utilizar esse Cristo dentro de nós para cumprir toda a exigência de Deus, né? Nós nos esforçamos muito ainda para cumprir a exigência de Deus. E isso pesa sobre nós cristãos. Nós ficamos, às vezes, cansados, desanimados na nossa carreira espiritual, porque a gente quer cumprir e fazer tudo o que o Senhor fez, pelo nosso próprio esforço. Irmãos, o caminho não é por aí. Nós não vamos cumprir essa justiça de Deus com as nossas próprias forças. O poder está no sangue de Cristo. Nós precisamos utilizar esse sangue que tem poder, que jorra poder, né? Ó Senhor Jesus, esse poder, irmãos, que é capaz de transformar a nossa vida, esse poder que é capaz de mudar o nosso viver por completo,
esse poder, irmãos, que quando o Senhor estava na terra, no meio da multidão, as pessoas tocavam no Senhor, e do Senhor saía poder e as pessoas eram curadas. Esse mesmo poder, irmãos, nós podemos ter acesso a ele hoje. Pela fé, irmãos, nós temos acesso a esse poder. Quem tem fé aqui? Amém? Todo mundo tem fé, irmãos. Mas mais do que essa fé que nós temos que ter a fé que nós podemos ter acesso a esse poder de Deus. Esse poder que ressuscita os mortos, esse poder que faz o paralítico andar, esse poder, irmãos, que, agora eu vou contar outra coisa. O poder de Deus é que nos fez ser filhos de Deus. Irmãos, esse mesmo poder que fez com que você hoje seja filho de Deus, é o poder que você pode consumir no seu dia a dia. Basta você ter fé e tocar na presença de Deus. Irmãos, nós precisamos aplicar essa palavra no nosso dia. Nós precisamos ter fé, irmãos. Né? O título dessa mensagem é: o justo viverá pela fé. Nós precisamos, irmão, abraçar isso, irmãos. De que no nosso dia, pela fé, irmãos, tocando no Cristo, que já cumpriu todas as exigências da lei, todas as exigências de Deus, dentro do nosso ser, vai gerar poder. As pessoas ao nosso redor, irmãos, elas vão receber o Senhor através desse poder. Não é a sua habilidade humana, convincente. Agora, aqueles que não têm habilidade humana de convencer as pessoas vão ficar felizes, né? Porque aqueles que têm uma habilidade tremenda em convencer as pessoas, de negociação, não, aí você vai pregar o evangelho usando sua força, seus atributos humanos, né? As suas qualidades. Irmãos, não é isso. O que faz uma pessoa se tornar filho de Deus é o poder de Deus que sai de nós. Nós somos meros canais, irmãos. Então, você não precisa estar completo para pregar o evangelho, para falar do Senhor para as pessoas, de ter todas as qualidades humanas. Você precisa ter fé. Você precisa apalpar essa fé. Né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, a fé é algo muito interessante. Né? A fé, ela inicia, né, em Deus. Então ela, de fé em fé, né, de fé para fé. Ela inicia em Deus e ela vai para um outro lugar. Né? A fé, ela vem de Deus e ela vai para esse outro lugar, que é o nosso espírito. Então é de fé para fé. Né? É a fé objetiva para a fé subjetiva em nós. Né? Tem um exemplo muito legal que os irmãos já devem ter ouvido, sobre a câmera fotográfica. Você tira foto de uma imagem que você normalmente valoriza, né? Normalmente você tira selfie, né? Porque você valoriza você mesmo bastante, então você tira bastante selfie, né? Selfie para cá, bate do... Não, deixa eu fazer uma selfie também. Então, você tira a foto que você valoriza. Essa foto, ela gera uma imagem, né? As luzes que são refletidas a luz que vem, reflete nessa imagem, entra para dentro da câmera, e lá ele armazena esses dados. Então, a imagem que você vê, ela vai ser armazenada no seu celular, e ela fica ali armazenada. A fé é a mesma coisa, você tem o próprio Deus, né, que você tira uma foto e armazena dentro de você. Essa fé é que nós precisamos ter dentro de nós. Irmãos, nós precisamos tocar nessa fé e colocá-la dentro de nós. Agora eu pergunto, assim como numa foto que você bate, porque você valoriza as coisas que você bate foto, o que nós temos valorizado no nosso dia a dia? O que nós temos colocado dentro do nosso interior? O inimigo tem colocado coisas tremendas para nos distrair da nossa jornada cristã, né? Que vou resumir em uma palavra: instabilidade. Você se sente instável no seu emprego,
você sente instável no seu casamento, você sente instável com seu filho, meu Deus, as reações do meu filho, né? Você sente instável em tudo, instabilidade mundial, instabilidade, em tudo que é lugar tem instabilidade, nos Estados Unidos, no Brasil, em todo lugar. Para que nós fiquemos preocupados com as instabilidades e esqueçamos do nosso propósito principal, que é Cristo. Irmãos, não podemos cair nessa armadilha. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, tirar foto daquilo que tem valor. Nós precisamos colocar essa fé dentro de nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tem esse versículo aqui de Gálatas 2,19 que eu queria ler junto com os irmãos. Senhor Jesus. Gálatas 2,19. Fala assim. Quem encontrou pode ler junto comigo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Vamos ler o 20 também. Logo, já não... Mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aqui fala tudo, irmãos. Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, né? Vamos ler mais um versículo em 2 Coríntios 4:18. Amém. Senhor Jesus. 2 Coríntios 4:18 fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, tudo que nós vemos é temporal, mas o que nós não vemos é eterno. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós vivemos no mundo da lógica. Tudo que nós tocamos hoje, tudo que acontece no mundo hoje é na lógica. E nós também somos lógicos. A gente pensa nas coisas de forma lógica, a gente quer achar razão para tudo. Mas, irmãos, a fé, essa fé que nós estamos falando, ela não é lógica. Essa fé que nós estamos falando, ela não é lógica. Ela vem do próprio Cristo e ela não é dessa dimensão. Irmãos, a fé que nós temos que utilizar para receber poder, ela não vem da nossa própria lógica. Não adianta a gente ficar quebrando cabeça para tentar entender por que as coisas que o Senhor fez são dessa maneira. Porque nós precisamos usar o nosso espírito, e o nosso espírito não é embasado na lógica. Um exemplo muito claro é a própria criação do universo. O homem tenta de todas as maneiras explicar como o universo foi criado, através da teoria do Big Bang, ou entre outras ideias que existem por aí. Mas, irmãos, em Hebreus fala que o universo foi criado pela palavra de Deus. Você crê nisso, irmãos? Quando Deus falou, o universo vem existir. Irmãos, existe lógica para isso? Nós precisamos, irmão, acessar esse portal que não tem lógica. Nós precisamos realmente exercitar a nossa fé. É um exercício, irmãos, que nós precisamos fazer, de exercitar a nossa fé, né? Então, tudo isso que o Senhor preparou para nós, né, não é lógico. Nós precisamos acessar a nossa fé, né? Esse poder que faz as pessoas andarem, esse poder que fez nos sermos filhos de Deus, esse poder, ele vem de uma maneira que não é lógica. E no nosso dia a dia nós podemos experienciar isso. Ó Senhor Jesus, esse poder da palavra de Deus, nós precisamos experienciar.
eu queria também ler mais um versículo em Hebreus. Ó Senhor Jesus. Hebreus 11. 11, de 1 a 3. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. É isso aí, irmãos. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E caminhando aqui para a minha parte, irmãos, também queria ler Hebreus 10, versículo 36. Eu queria que os irmãos lessem junto. Hebreus 10, 36, fala assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, para que, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Vamos ler o 39 também. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Irmãos, nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Irmãos, o vencedor nos tempos atuais são os sobreviventes. Irmãos, nós somos esses sobreviventes. No meio dessa jornada, desse mundo que nós vivemos, o cristão que permanecer até o fim, esse será salvo. E esses somos nós, irmãos, esses sobreviventes. Irmãos, além disso, o cristão vencedor é um cristão resiliente. Resiliência é, por exemplo, uma borracha, né, que você estica ela e você solta, ela volta para o mesmo lugar. Então ela se deforma por um período, quando você solta, ela volta para o mesmo lugar. Se fosse um fio, você ia puxar ele e arrebentar. Mas a borracha, uma mola, ela é resiliente, né? Irmãos, esses somos nós. O inimigo vem, ele nos derrota por uma situação, nós levantamos e nos colocamos de pé, né? O inimigo vem numa segunda vez, nós levantamos e nos colocamos de pé, né? E pela fé, irmãos, o inimigo pode nos derrubar 1000 vezes, nós vamos levantar 1000 vezes. Porque nós temos esse poder da fé em nós. Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos esse poder. Irmãos, o encorajamento que eu tive nessa semana é que nós precisamos realmente utilizar essa inteligência que o Senhor nos deu e acessar o próprio Cristo para viver a nossa vida nessa terra. Nós não precisamos ficar atribulados, pesados. Na nossa carreira cristã, ela não precisa ser dessa maneira. A nossa carreira cristã, ela é leve, ela é branda. Por quê? Porque nós temos Cristo em nós. Então, através da fé, nós temos esse poder que pode transformar a nossa vida, que transforma o nosso casamento, transforma o nosso emprego, transforma o nosso viver no nosso dia a dia, transforma o nosso viver por completo, né? Que o Senhor realmente nos encoraje, irmãos, a acessar esse portal, né, que traz à existência as coisas que não existem. Talvez você esteja passando por uma situação que você fale que essa não tem saída. Mas, irmãos, tem saída. Nós precisamos, pela fé, acessar esse portal, irmãos, e receber o que Cristo é em nosso viver. E parar de querer cumprir a lei por nós mesmos.
para esse fardo não ficar pesado para nós. E nós não desanimamos jamais. Irmãos, vamos avançar. Que o Senhor realmente nos dê esse encorajamento dia após dia, para nós avançarmos nossa carreira espiritual. Eu preciso dos irmãos, os irmãos precisam uns dos outros, para que nós, sustentando uns aos outros, irmãos, eu creio, irmãos, que a volta do Senhor está muito próxima. O Senhor, Ele está, esse momento que nós estamos vivendo, irmãos, nessa terra, indícios maiores não existem, né? Então, irmãos, a volta do Senhor próximo, nós precisamos nos apoiar uns nos outros. Apoiar em Cristo, aquele que está perto do fogo, que é Cristo, da chama, cola nesse irmão, né? Ou se você está desanimado, procure, irmão, ajuda, procure através da fé tocar em Cristo, no seu dia a dia, através da palavra de Deus, o Senhor pode transformar o nosso viver. Jesus é o Senhor, amém. Essa água é sua. Jesus é o Senhor, amém. Fala para o irmão que está do seu lado, vamos avançar. Vamos para frente. Amém. Mas conta o segredo para ele, o segredo é estar em Cristo. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu queria convidar vocês, por favor, abram novamente os versículos que nós lemos com o Lucas, de Romanos capítulo 1. Vamos ler novamente versículos 16 e 17. Esses versículos são realmente muito bons, muito importantes, né? Vamos lá? Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Agora vamos ler novamente essa última frase do versículo 17 de uma forma um pouquinho diferente. Ao invés de o justo viverá por fé, vamos ler assim, irmãos: o justo terá vida e viverá por fé. Tá bom? Então, o justo terá vida e viverá por fé. Mais uma vez, o justo terá vida e viverá por fé. Irmãos, por que essa mudança é tão importante? Ela está mais adequada com o sentido original do grego que foi publicado a Bíblia, no Novo Testamento. O justo viverá por fé, ou o justo terá vida e viverá por fé. Irmãos, nós não somos justos, tá certo? Nós somos injustos. E a prova disso na verdade, vem lá de Gênesis. Se vocês lembram da história, quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu com eles? Eles perderam a presença de Deus e perceberam que estavam nus. E aí, na sua nudez, eles pegaram folhas de figueira, fizeram uma veste para cobrir a sua nudez. Quando Deus perguntou: onde vocês estão? Onde você está, Adão? Né? O pecado, irmãos, afastou o homem da presença de Deus. O homem se tornou injusto. E a injustiça separou o homem de Deus. O pecado separou o homem de Deus. E o homem, irmãos, percebendo que tinha errado, porque ele caiu em si, né? Antes ele era que nem uma criança. Ele estava nu, irmãos, e era um sentimento de pureza. Não tinha nenhum problema andar nu, porque ele era puro. Mas quando ele pecou, ele percebeu que estava nu, aí, então agora eu preciso cobrir a minha nudez, cobrir a minha vergonha. Então, irmãos, ele fez essa roupa de folha de figueira para cobrir a nudez dele. Eu pergunto para você, irmão, irmã, a folha de figueira, a roupa de folha de figueira vai durar muito? Não vai secar e vai cair tudo? Vai tornar a expor a nudez? Vai. Então, irmãos, a justiça própria do homem, quando ele busca se justificar,
ou quando ele busca seguir a lei até de Deus, quando ele busca ser correto, por mais que ele tente, o máximo que ele consegue obter é uma roupa composta por folhas de figueira. Ou seja, não tem solução. Por mais que você se esforce, por mais que eu me esforce, irmãos, nós não conseguimos cumprir a justiça de Deus. O trono de Deus, irmãos, está fundamentado em justiça. Salmo 89, 14 diz isso. O fundamento do trono de Deus é justiça. Irmãos, Deus é amor, amém? Deus é amor. Mas, irmãos, o trono dele é fundamentado em justiça. E se não for assim, irmãos queridos, se algum dia Deus falhasse na sua justiça, o trono dele perderia a base. E se o trono de Deus perdesse a base, esse universo todo que nós conhecemos, irmãos, iria virar de ponta cabeça. E o inimigo dominaria. Por quê? Porque Deus perdeu a sustentação do trono dele, que é a justiça. Então isso é tão importante, irmãos. O fato de Deus ter a sua justiça e cumprir a sua justiça é tão importante. Porque sem isso, o universo viraria um caos. Mas graças a Deus, irmãos, no esforço natural o homem tenta se justificar, mas não consegue. A história continua mostrando para nós o que Deus fez para o homem. O que aconteceu logo depois desse episódio? Irmãos, Deus tomou um cordeiro, sacrificou o cordeiro, derramou o sangue daquele cordeiro, pegou a pele do cordeiro e fez vestes para Adão e para Eva. Irmãos, ali, naquele momento, Deus já mostrou para o homem, não tem outro caminho de você ser justificado, a não ser se um cordeiro morrer no seu lugar e cobrir a sua nudez. Então, irmãos, quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Vocês têm dúvida? Não? Vamos falar juntos? É Jesus, tá certo? Quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É Jesus. Ele morreu no nosso lugar, irmãos, e derramou o seu sangue precioso para perdoar os nossos pecados. E não só isso, mas agora, irmãos, pela morte dele, ele nos reveste com uma veste de justiça. Nós que éramos pecadores destinados para o lago de fogo, agora nós temos Cristo dentro de nós como nossa justiça. Ele nos cobriu com sangue, nos lavou os pecados e cobriu toda a nossa nudez, irmãos. Agora nós somos justos diante de Deus. Então Deus já mostrou ali para Adão e Eva o caminho da redenção. O caminho da justificação não é folha de figueira, não é tentar cumprir a lei, não é se esforçar para ser alguém bom, irmãos, porque a força não está em nós, mas a força está no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê aqui diz amém. Amém. O Evangelho é para a sua salvação, amém? Jesus é o Senhor. Então, irmãos, esse Senhor maravilhoso, né? Eu gosto quando a irmã Júlia fala, ela fala de boca cheia, né? Esse Jesus maravilhoso. Como é que a senhora fala, irmã? Jesus é rico, poderoso e maravilhoso. Amém. Vamos falar juntos? Jesus é rico, poderoso e maravilhoso. Amém. Jesus é o Senhor. E aí, irmãos, em 1 Coríntios 1:30, fala para nós exatamente isso. 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha só como o Senhor realmente é rico, poderoso e maravilhoso, né? Amém. Romanos capítulo 5, versículo 18, diz assim, 5:18 de Romanos: pois assim como, irmãos, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Nós estamos condenados em Adão. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Irmãos, quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós cremos no Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue, Ele nos vestiu com uma roupa especial. É o próprio Cristo como nossa justiça. Amém? Então nós temos hoje, irmãos, esse Cristo como nossa justiça. Por isso que nós temos a justificação que dá vida. Antes nós tínhamos a condenação para a morte. Hoje nós temos a justificação para a vida.
Que mudança maravilhosa. Amém? Então, irmãos, por um lado, Cristo, então, é a nossa veste de justiça. Ele é a nossa justiça, conforme nós lemos nesses versículos aqui. Mas é importante, irmãos, percebermos que agora, no dia a dia, nós precisamos também viver uma vida justa. Como nós lemos lá em Romanos 1,17, fala assim: o justo terá vida e viverá pela fé. Irmão, você percebe que esse versículo fala de ter vida e viver. Então, nós ganhamos a vida quando nós cremos no Senhor, amém? Quem creu no Senhor, diz amém? Amém. Nós cremos, nós recebemos a vida de Deus, temos a justiça de Deus. Mas veja que o versículo fala: o justo terá vida. Todos nós já temos a vida de Deus dentro de nós, está certo? Sim ou não? Amém? Mas agora o justo não só terá vida pela fé, mas ele viverá pela fé. Então, irmãos, percebe? Quando nós cremos no Senhor, foi lá no passado. Nós ganhamos a vida, nós ganhamos a justificação. Eu não quero complicar muito, irmãos, mas é um termo que ajuda a gente a entender mais claro. É aquela questão da justificação objetiva e justificação subjetiva, tá? Objetiva é o fato, é um fato objetivo. Cristo morreu na cruz por mim, derramou o seu sangue. Eu criei nisso, portanto, eu recebi essa vida, eu recebi essa justificação. Amém? Isso é um fato. Agora, irmãos, diariamente, na experiência diária, eu preciso ainda ser justificados. E essa justificação ocorre pela fé. Está claro isso, irmãos? Então, por um lado, nós cremos num fato. Cristo morreu na cruz. Se você creu que Cristo morreu na cruz, me ajuda, dá um amém bem forte agora. Cristo morreu na cruz, amém? Eu criei, eu fui salvo, recebi vida, aleluia. Isso é um fato, é a realidade objetiva. Mas agora, essa realidade precisa ser parte do meu viver todos os dias. Ou seja, irmãos queridos, depende de nós agora. Depende de nós. Nós temos que ter uma atitude de ativamente buscar que esse Senhor nos justifique interiormente dia após dia. Abra sua Bíblia em Atos 19. Atos 19, versículo 8. Aqui, irmãos, são os justos diante do Pai, diante do Senhor Jesus, ali, quando Ele voltar. Apocalipse 19, 8. Pois... Eu falei Atos? Não, eu falei Apocalipse. Falei Atos? Meu Deus, eu nem percebi, irmãos, perdão. Vocês estão prestando atenção, hein? Perdão. Oi? Perdão. Apocalipse, desculpe. Apocalipse 19, 8. Amém? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, percebam, essa última frase é extremamente importante. O linho finíssimo, que é aquela veste que possibilita que nós estejamos diante do Senhor, na volta dele, são o quê? Os atos de justiça dos santos. Então, irmãos, nós precisamos praticar mais atos de justiça. E agora, quem te dá a força para praticar ato de justiça? Quem é a força para você realmente ter uma vida vitoriosa e santa? Poderosa, rica, maravilhosa. Quem é que dá essa força? É o Senhor Jesus, irmãos. No evento de casais, semana passada, nós trouxemos uma luva. Infelizmente eu esqueci a luva aqui. Nós colocamos a mão dentro da luva. E a mão é Deus, é Cristo, irmãos. E a luva somos nós. Quem é a força da luva? É a mão. Quem é a força sua e minha? É Cristo. Nós somos uma luva, irmãos. Obrigado, amém. Aí, ó. Obrigado. Nós somos isso aqui, ó. Vai, irmão.
Faz alguma coisa para Deus, vai. O irmão está fraco, né? Precisamos dar uma força para ele. Caiu. Ame a sua esposa. Ame o seu irmão. Irmãos, a força está na luva. A força está na mão. Amém? Cristo é a nossa justiça, irmãos. Aí agora sim, ó. Eu estou em Cristo, Cristo é minha justiça. Eu consigo viver uma vida que vai produzir aquilo que nós acabamos de ler. Os atos de justiça dos santos. Nós queremos pregar o evangelho, sim ou não? Você quer distribuir o jornal para as pessoas, sim ou não? Mas irmãos, não dependa da sua capacidade de entregar. A sua capacidade ainda é limitada. Mas se você depender do Senhor, irmãos, o Senhor vai abençoar. Mesmo que você faça tudo errado, na hora de entregar o jornal, não se preocupe. Se o seu coração era correto, Deus abençoa. Até uma entrega errada. Às vezes, irmãos, quando a gente prega o evangelho, a gente fala uma coisa, puxa, não deveria ter falado aquilo, ou não deveria ter entregue aquilo, deveria ter entregue aquele outro, deveria ter falado não essa sessão do jornal, deveria ter falado aquela outra sessão. Irmãos, quando nós estamos em Cristo, está certo? Deus usa até os nossos erros. Primeiro nos aperfeiçoa, né? Claro, a gente não deve ficar errando, né, irmãos? Mas quando o coração é puro, até o erro Deus permite. E usa de alguma forma. Eu sou testemunha disso, irmãos, né? Já falei para vocês, uma vez entreguei 6 jornais Árvore da Vida para um casal, quando na verdade deveria ter entregue um só, porque eu voltava no mês seguinte, dava outro, depois dava outro, depois dava outro, né? Aí o irmão falou para mim, puxa, você errou, irmão, você devia ter dado um só. Aí você voltava no dia seguinte, entregava um, né, no mês seguinte, e assim você ia. Eu falei, puxa, Senhor, eu fiz tudo errado, Senhor, me perdoa, né? Fiz tudo errado, irmãos. Mas Deus abençoou. E esse casal está aqui até hoje, é o Nilo e a Lênia. Graças a Deus. Oi? O que foi? Que bom, amém. Então, irmãos, veja, o que eu quero dizer com isso é que, voltando para a questão do justo viverá por fé, o que vai nos fazer estar de pé diante do Senhor é essa veste de justiça, tá certo? Abre, por favor, em Salmos 45 agora. Abre sua Bíblia em Salmos 45. Salmos 40, é Salmos mesmo, tá? Pode abrir em Salmos, que é Salmos mesmo. Salmos 45, versículos 13 e 14. Salmos 45, 13 e 14. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Toda formosura está a filha do rei no interior do palácio. Irmãos, essa filha do rei representa todos nós, representa a igreja diante do Senhor quando Ele voltar. Tá certo? Olha só, como é que está essa filha do rei? A sua vestidura é recamada de ouro. Então, essa filha do rei, ela tem uma vestidura que é recamada de ouro. Mas ela tem uma outra vestidura, que é uma roupagem bordada. Uma roupagem bordada. Então, irmãos, olha só. Durante muitos anos, nosso amado irmão Dong explorou esses versículos aqui para nos ajudar com a seguinte palavra. Quando nós cremos no Senhor Jesus, isso nos foi imputado por justiça, irmãos. Hoje nós somos justos porque nós cremos no ato que o Senhor cumpriu na cruz. Derramou seu sangue, nos vestiu com essa primeira veste aqui, ó, a veste recamada de ouro. Ali, ó. Sua vestidura é recamada de ouro. Mas, irmãos queridos, esse ato de crer no Senhor, ato de receber essa veste recamada de ouro, é importante, sim ou não? Claro que é importante. Mas, irmãos, perceba, essa filha do rei, ela ainda tem uma outra veste, ela tem uma outra roupagem. Essa roupagem é bordada. Bordada. Irmãos, essa veste bordada são os nossos atos de justiça hoje. Nós estamos tecendo essa veste.
Ó Senhor Jesus. Por favor, irmãos, o que eu quero deixar claro essa manhã é isso. Nós um dia vamos todos estar diante do Senhor. Por um lado, sim, já recebemos a veste, tá certo? A veste recamada de ouro, porque nós cremos no Senhor. Não vamos mais para o lago de fogo, tá certo? Porque nós cremos no Senhor Jesus, nós não vamos mais para o lago de fogo. Sim ou não? Amém? Mas perceba, irmãos, antes da eternidade, antes da Nova Jerusalém, tem algo chamado 1000 anos, reino. E neste reino, nas bodas de Cristo, a festa de casamento de Cristo com a igreja, só vai poder entrar quem tiver essa roupa bordada. Porque veja, irmãos, a roupa recamada de ouro todos têm, está certo? Eu creio que hoje, aqui nesta manhã, todos creem no Senhor Jesus, amém? Todo que crê recebeu essa roupa recamada de ouro, tá certo? Então essa roupa nós temos, nos deu a salvação eterna. Mas agora, irmãos, existe um período de 1000 anos, que é a festa de casamento de Cristo com a igreja. E nessas bodas só poderão entrar quem tiver a sua veste bordada pronta. Abre em Mateus. Senhor Jesus. 22. Mateus 22, versículos 10 a 14. Mateus 22, 10 a 14, diz assim: E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, irmãos, quando o Senhor voltar, a sala do banquete vai estar repleta de convidados, tá certo? Todos os filhos de Deus vão estar lá. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, muitos são chamados, poucos escolhidos. O ponto aqui, irmãos, é que essa pessoa foi colocada de lado, foi colocada para fora nas trevas. Por quê? Porque não tinha a veste nupcial. Então, irmãos queridos, essa palavra, ela traz para nós um alerta, sabe? Ela traz para nós um chacoalhão. Sim, Deus é amor, irmãos. Mas lembre-se, o fundamento do trono dele é justiça. Então, ele não pode descumprir a justiça dele. E a justiça dele, irmãos, implica em que quando ele voltar, nós temos que ter atos de justiça que vão ser a nossa veste para estar diante dele. É aquela segunda roupagem. A primeira de ouro todos já têm, todos já receberam. Mas a segunda veste, irmãos, nós estamos tecendo hoje. Então, irmãos, Senhor Jesus, por isso, nós temos ouvido tão fortemente os nossos irmãos falando a questão das tribulações, irmãos. As tribulações são como essas agulhadas, tá certo? Porque essas agulhadas doem, né? Quem gosta de tomar agulhada aqui? Levanta a mão. Alguém gosta de tomar agulhada? Ninguém gosta, né? Agulhada incomoda, agulhada dói. Mas, irmãos, quando nós passamos pelas tribulações, essas tribulações são essas agulhadas. E se nós estivermos na presença do Senhor, essas agulhadas vão estar produzindo aquela veste bordada que eu preciso concluir para estar diante do meu Senhor quando Ele voltar. Não sei qual é o teu tempo, eu não sei qual é o meu tempo. Irmãos, qual é o teu tempo de vida? Eu não sei. Qual o tempo da minha vida, da sua vida? Nós não temos ideia. Mas uma coisa eu sei, irmãos, o tempo de vida que nós temos é o tempo para nós bordarmos a nossa veste. E quando o Senhor voltar, irmãos, o tempo é dele, nós somos filhos dele, nós confiamos nele, vamos permitir que ele borde a nossa veste nupcial.
Então, às vezes você reclama, né? Poxa, eu estou sofrendo, estou passando por isso e tal. Tantas situações, irmãos. Não precisa nem mencionar, só como exemplo, algumas rápidas, né? No trabalho você tem problema? Você está sofrendo no trabalho? Você está sofrendo talvez na sua vida conjugal? Talvez você esteja sofrendo no serviço da igreja. Talvez você esteja sofrendo um motivo de saúde, né? Nossa amada irmã Anete, por exemplo, né? A cirurgia dela foi adiada, né, irmãos? Precisamos orar por ela depois, tá certo? Não é fácil, né? Renata, Ana, tantas situações, né? De problemas na família. Né? Minha filha mesmo, irmãos, passou 3 dias no hospital semana passada, e eu estava na Colômbia trabalhando, a Beth segurou a barra sozinha. Irmãos, todas essas situações da nossa vida são para que nós nos voltemos para o Senhor. Amém? E se você se voltar para o Senhor nessa situação, quando você sair dela, você vai perceber, puxa vida, a minha veste aumentou, a minha veste foi mais bordada. Irmãos, as tribulações, na verdade, não são castigo de Deus. As tribulações, as provações são oportunidades para nós crescermos, aumentarmos a nossa fé. Lembra que Pedro fala, irmãos, o ouro, ele é ouro, tá certo? Mas ele precisa do fogo para depurar, para refinar, para tirar as impurezas. Irmãos, dentro de nós já temos a fé, mas nós somos impuros, então o fogo das tribulações vem para quê? Para queimar as impurezas, para queimar aquilo, irmãos, que um dia pode atrapalhar a gente de entrar no reino, atrapalhar a gente de entrar nas bodas. Então, irmãos, vamos ver, né, diante do Senhor, né, o que nós precisamos fazer? Senhor, nos ganha mais, tá certo? Borda mais a nossa veste, porque eu quero estar na presença do Senhor quando Ele voltar. Vamos falar pela fé, irmãos? Fale comigo. Eu quero, Senhor, estar diante de Ti quando o Senhor voltar. Senhor, me ajuda a fazer essa veste. Ó Senhor Jesus, por meio das tribulações, por meio das provações, que eu possa, Senhor, estar na Tua presença, vivendo em fé, vivendo o poder do Evangelho. Senhor Jesus, me salva mais, Senhor. Senhor, que essas agulhadas produzam algo positivo. Essa veste, Senhor, que me capacitará a estar diante de Ti quando o Senhor voltar. Jesus é o Senhor. Pode ser. Amém? Um pouco diferente hoje, né? Aleluia. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Essa palavra é tão rica. Precisa de pelo menos 3 pessoas para compartilhar, né? É claro, se todos nós nos levantarmos para compartilhar, ainda vai ser pouco, por causa da riqueza da palavra do Senhor. Aí vocês podem estar se perguntando agora, o que ele vai falar, né? Se o Lucas Lavras, que nós chamamos carinhosamente, que a origem dele é Lavras, Minas Gerais, então nós chamamos de Lucas Lavras, e o Ulisses Jardim, já fizeram uma boa revisão, né, nos deram uma grande ajuda nesta manhã com a palavra. O que eu vou falar então, né, diante de tudo isso que já foi dito aqui? Eu quero repetir algumas coisas que eles falaram, e nós não temos medo, não temos vergonha nenhuma de repetir. Mas uma coisa que eu quero repetir é o tema da palavra dessa semana: o justo viverá por fé. Viverá, Ulisses nos ajudou a entender, né, que esse verbo, na verdade, terá vida e viverá. Mas viverá não está errado. Para você viver, você precisa ter vida, não é verdade? Então é bom, o grego, ele tem essa característica de tornar a linguagem um pouco mais rica, para nós entendermos, eu preciso ter vida.
Então, quando eu e você, quando nós nos tornamos justos diante de Deus, isso aí nos qualificou para receber a vida de Deus, a vida divina em nós. Então nós temos vida, nós somos justos e recebemos a vida divina. E é essa vida que nós precisamos viver de acordo com ela no nosso dia a dia. Então, nós somos justos, recebemos a vida, agora precisamos viver de acordo com essa vida. A minha pergunta para nós é, nós estamos vivendo de acordo com... Obrigado. Nós estamos vivendo de acordo com essa vida que nós recebemos quando cremos no Senhor, ou estamos vivendo de acordo com a velha vida que nós tínhamos? Não é? Porque nós já tínhamos uma vida, mas era a vida humana e a vida humana caída. Mas agora nós recebemos a vida divina. E eu preciso viver agora por meio dessa nova vida. Então nós precisamos sair daqui com uma nova postura. Chega de viver na nossa velha vida. No relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, né, no nosso serviço ao Senhor na igreja, no nosso relacionamento com as pessoas em geral. Nós precisamos aprender a viver com essa nova vida. Na cruz de Cristo, irmãos, tudo que é velho, tudo que é natural, já foi tratado, já foi eliminado. Você crê nisso, não? Então, na cruz de Cristo, nós temos o poder. Esse poder que foi falado, que os irmãos falaram hoje de manhã, eu queria reforçar. Irmãos, esse poder, o irmão Esdras nos ajudou a ver o significado dessa palavra no grego, é dinamis. Dinamis tem a mesma raiz da palavra dinamite. Dinamite é um negócio que causa explosão. Se você tiver uma pedreira e você coloca uma dinamite ali naquela pedreira, você vai derrubar aquela pedreira. A dinamite, ela tem esse poder. Ela produz uma explosão. Na sua vida, precisa de alguma explosão? Tem alguma pedreira na sua vida? Na sua vida conjugal, na sua vida familiar, no seu relacionamento com o seu chefe no trabalho, com seus colegas, na igreja, no seu serviço ao Senhor. Tem pedreiras, tem dificuldades, tem barreiras. Dentro do seu coração, como é que está? Tem pedreira aí dentro? Então, irmãos, hoje nós temos um poder. Uma dinamite dentro do nosso espírito que pode causar uma explosão. E nós precisamos agora usar esse poder. Os irmãos falaram, Gênesis 1:1. Criou Deus os céus e a terra. De onde Ele criou os céus e a terra? Os céus e a terra vieram de onde? A Bíblia diz que Deus criou. E eu creio na Bíblia, você crê? Mas os nossos jovens, os que estão se preparando para entrar na universidade, e aqueles que já estão na universidade, eles têm pouco a pouco sido influenciados pelas filosofias que eles aprendem, pelas ideologias. E a intenção do inimigo ao fazer isso com os nossos jovens é levá-los a não crer mais em Deus, a desacreditar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia fala, Deus criou os céus e a terra, e quando Ele criou não tinha nada. Eu creio. Não sei se você crê. A palavra de Deus foi como esse poder que causou uma explosão e trouxe à existência todas as coisas. Haja luz, bum, houve luz. Esse poder, eu quero falar para você agora, está dentro de você.
Porque Deus não mudou. Os nossos jovens, vamos continuar jovens, crendo na palavra de Deus. Não se deixe influenciar. Quando você vai para a universidade, tudo tem que ter justificação, justificativa científica, tem que ter comprovação científica. Quero saber como é que é esse negócio aí. Aí daqui a pouco, você era um jovem simples, seguia o Senhor, vinha para as reuniões, ouvia a palavra, se curvava diante da palavra, andava por fé, daqui a pouco estufa o peito e fala assim, agora tem que ter comprovação científica da matéria, vamos estudar isso aqui. Se ninguém me provar, eu não acredito mais. Pronto. Não é verdade? Infelizmente é isso. O mundo está fazendo isso. O mundo moderno está cada vez mais fazendo esse trabalho. Está nos levando a viver pela lógica, pelo raciocínio lógico, pela lógica humana. Está nos impedindo de viver pela fé. Nós só conseguimos andar quando a gente enxerga. Eu só consigo acreditar no meu salário, no meu emprego, no meu depósito bancário, na casa, no carro. Eu só consigo acreditar em coisas palpáveis, físicas. O mundo está fazendo isso com a gente. E nós estamos perdendo aquela simplicidade. Você sabe quando Deus criou o homem era simples. Depois ele foi ficando complicado quando o pecado entrou. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu não ia ler esse versículo não, mas eu me lembrei desse versículo aqui agora, e eu preciso ler para você. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Versículo 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Os apóstolos de hoje, nos nossos dias, têm esse mesmo encargo do apóstolo Paulo. Eles querem nos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Tem muitas coisas querendo roubar você, roubar o seu coração de Cristo. Você está se unindo a muitas coisas. Mas os apóstolos dos nossos dias querem nos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ele falou assim, mais receio, que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua sutileza, ou com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Jovens, vamos manter a nossa pureza, a nossa simplicidade. Não vamos cair no engano de Satanás. Nós de meia idade, nós de maior idade, mais avançados em idade, vamos continuar simples. Vamos continuar ouvindo a palavra de Deus e crendo. Vamos receber pela fé. O irmão falou da câmera fotográfica, para nos ajudar a entender o que é fé. Paulo falou, de fé para a fé. De fé para a fé. A fé, primeira fé, é objetiva. Que essa fé objetiva? É Deus. Tudo que Ele alcançou, tudo que Ele realizou, Cristo, o Espírito, a vida, tudo que é divino, é essa fé.
O que nós precisamos agora com a máquina fotográfica é fazer cliques. A máquina fotográfica hoje é o nosso espírito. E ao ouvir a palavra de Deus, nós vamos fazer cliques. E clicar. Clicar essa fé que está fora de nós e trazer essa fé para dentro de nós. Por isso que tem pessoas que são fracas na fé, são débeis na fé, porque ouvem a palavra e ouvem a palavra como uma palavra qualquer. Já estou acostumado com a palavra. O que vai falar aí agora? Já sei. Não clica. Eu acho muito interessante os irmãos na conferência, né, lá na instância. Eles gostam de tirar foto, não é? E hoje, nós não estamos mais limitados àquelas câmeras fotográficas de antigamente, que poucas pessoas podiam ter. Era caro. E o rolo de filme tinha poses de 12, tinha, capacidade de 12 poses, 24 e 36. Eu nunca consegui ter nenhuma de 12. E depois, você colocava aquele filme ali e ia tirar foto. Se você não tomasse cuidado, você podia perder tudo. Porque tinha uma tampa na frente. Se você não tirasse a tampa, você não conseguia trazer aquela imagem para dentro da câmera. Então, quantos e quantos de nós já perdemos filmes e mais filmes? E era tudo caro, não é? Aí quando ia revelar, tinha que pôr um lugar escuro ali para revelar as fotos. Eu tenho algumas fotos minhas, mas eu nem quero mostrar para vocês, porque era uma figura, viu? Era uma figura aqui. Eu vejo os jovens hoje tão comportados, né, tão bonitinhos. Eu era uma figura. Meu cabelo era assim, parecia um... Porque meu cabelo não cresce para baixo. Ele é diferenciado. E eu gostava. Aí eu passava um pente assim e gostava dele assim. Aí hoje, quando eu vejo a foto, eu falo, meu Deus. Era eu mesmo. Então, além de tirar essas fotos, que hoje a gente não quer nem ver, irmãos, são boas recordações que nós temos. Recordações de pessoas, recordações de lugares. Clicar é muito importante. Clicar numa paisagem. Clicar numa pessoa. E quando você faz selfie, você quer fazer perto de uma pessoa que você gosta. Eu vou tirar uma foto dele, mas eu quero que ele saia comigo também. Cadê aqui você? Ó. Nós dois ali. Desse jeito, com esse sorriso maravilhoso. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte. A fé objetiva, ela precisa se tornar a nossa fé. Tudo que Deus é, precisa se tornar nosso. Mas para que isso ocorra, eu preciso clicar. O que significa isso? Eu preciso usar o meu espírito. Quando eu estiver ouvindo a palavra, eu não posso ficar na minha mente. Ficar pensando, será, contando carneirinho, pensando amanhã como vai ser, e tal. Não, eu preciso estar ligado na palavra. Eu preciso ver Deus. Eu preciso clicar para receber Deus para dentro de mim. E hoje, irmãos, nos tempos modernos, o celular, não é? Ele não é mais aquela câmera fotográfica antiga. Hoje você tem um celular maravilhoso, você pode tirar quantas fotos você quiser. Então, irmãos, hoje nós podemos exercitar o Espírito de uma maneira muito mais rica. Assim como a tecnologia foi avançando, e hoje nós temos o celular, que você não está limitado a 12 poses, 24 poses, 36 poses, a revelação daquelas fotos. Está tudo disponível agora no seu computador. Colorido, bonito. Nítido. Irmãos, espiritualmente é a mesma coisa. Está tudo à nossa disposição. O que você está fazendo aqui hoje de manhã? Você pode sair daqui sem ter clicado absolutamente nada. E começar a sua vida amanhã do zero. Na estaca zero. Com pedreira na sua frente. Com pedreira na sua vida conjugal. Com pedreira na sua vida familiar. Com pedreira no seu trabalho. Você pode começar da estaca zero. Mas você pode sair daqui hoje com esse poder. Para detonar. Para explodir todas as pedreiras.
Você pode sair daqui hoje diferente. Você crê nisso? Só que isso aí você recebe pela fé. Esse clique, esse clicar é a fé. Nós precisamos usar a fé. Receber tudo que Deus é para dentro de nós. Então, amados, é isso que eu queria falar para vocês. E Deus está fazendo um chamamento para nós, não apenas para nos dar esse poder, para nos dar essa fé, para o nosso consumo, mas Ele quer nos tornar úteis a Ele. Vamos prestar atenção nisso? Deus quer usar você para ajudar outras pessoas. As pessoas estão caminhando para a morte. Elas estão cheias de pedreiras na vida delas. A vida delas está uma confusão só. Mas você pode levar conforto para elas, alívio para elas. E no Alimento Diário dessa semana nos falou de pessoas que o Senhor chamou e elas deram desculpas. Não tem isso? Lucas, capítulo, o quê? 9. Versículo, não, Lucas, capítulo 9, né? Versículo 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguiste-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor falou que para segui-lo, nós vamos passar por um caminho difícil. O Senhor não prometeu um mar de rosas para nós. Ele prometeu dificuldade. Mas eu sou cristão agora. Cadê a facilidade que Deus dá para os seus filhos? Não é isso que Deus apresentou aqui. Ele falou: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Então você tem que estar preparado para passar dificuldades. Você está disposto a isso? Está disposto a pagar um preço para me seguir? Ou não? A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Versículo 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quero checar com você. Você está disposto a receber, a atender o chamado do Senhor hoje? Você já tem essa fé? O Senhor te tornou justo? Você tem um poder? Você foi salvo. Agora Deus quer tornar você útil a Ele, para levar essa salvação para outras pessoas. Mateus capítulo 4, versículo 18. A nossa postura deve ser essa aqui, olha. Caminhando junto ao mar da Galileia, versículo 18. Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Quando o Senhor chama a pessoa, Ele não chama uma pessoa desocupada. Porque a maioria de nós tem a tendência de falar assim: olha, eu estou muito ocupado. Eu não posso atender o chamamento de Deus. Eu tenho muitos afazeres. Eu tenho muitas coisas para cumprir. Mas quando Deus chama alguém, essa pessoa está ocupada, normalmente. Ele não chama pessoas desocupadas. Mas Ele quer usar essas pessoas. O que esses irmãos Pedro e André fizeram? E graças ao Senhor nós temos Pedro e André no nosso meio, né? Alguns Pedros e alguns Andrés. E todos nós aqui somos Pedros e Andrés. Amém? O Pedro e o André nosso, o André Dong, Pedro Dong e André Dong estão em Palmas agora. O André Oliveira não sei onde está, mas deve ter outros Pedros e Andrés aí. Mas o que eles responderam? O Senhor falou assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram. Como é que foi? Eles deixaram imediatamente as redes e o
seguiram. Imediatamente. O Senhor quer fazer com que você o siga agora. A palavra de Deus para você é hoje. Aproveita a oportunidade. É agora. Imediatamente. Aí depois, outras duas pessoas. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Quantos Tiagos tem aqui hoje de manhã? E quantos irmãos com o nome de João temos aqui? Mas todos nós também somos Tiago e João. Que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai os seguiram. Eles deixaram aquelas coisas que eram o suprimento deles e que eram o apoio deles, a origem do suprimento deles. Deixaram aquilo ali e foram para a verdadeira fonte e seguiram o Senhor. O Senhor está querendo chamar você para a verdadeira fonte. Você está apoiado em que agora de manhã? Em que você está apoiado? Isso aí não sustenta você de verdade. Isso ainda não é o seu sustento. Essa não é a sua verdadeira fonte. O Senhor está querendo te levar para a presença dEle. E aí, irmãos, nós temos uma história aqui, em Marcos capítulo 14, que eu gostaria de ler para você. Marcos capítulo 14. De quem é essa história aqui? Essa deve ser a minha e a sua história. Versículo 3. Estando ele em Betânia, então, no chamamento do Senhor ali, nós vimos aí em Romanos, não é? Que nós precisamos estar prontos para pregar o Evangelho. E nós vimos o Senhor chamando aquelas pessoas ali, aqueles 4 ali, e eles largaram imediatamente o que estavam fazendo e seguiram o Senhor. Agora nós vamos ver a história de uma pessoa que soube aproveitar uma oportunidade. Ele diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas presta atenção na reação das pessoas que viram essa cena. Versículo 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Olha só. Tem muitas pessoas que falam para você, jovem, ir para a reunião fazer o quê? Você tem a vida toda pela sua frente. E fala para você aqui também. Você tem a sua vida familiar, conjugal para cuidar, tem o seu trabalho, tem as suas coisas. As pessoas indignadas, porque nós somos como Maria, queremos nos derramar diante do Senhor. Porque eles falaram, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Gente, isso aqui é maravilhoso. O Senhor quer produzir muitas Marias hoje de manhã. Pessoas que se derramam diante dEle. Apesar das pressões, apesar das cobranças da sociedade, apesar de muitos falarem assim, não, está cedo. Apesar de você mesmo ficar com dó de você. Eu acho que eu estou meio novo ainda.
Quando eu tiver mais velho, eu vou me consagrar ao Senhor. É agora. Vamos nos entregar agora? Então eu vou falar para vocês a experiência de uma pessoa que não soube aproveitar a oportunidade, tá bom? Nicodemos, capítulo 19 de João. João, capítulo 19, versículo 38, diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, lembram de Nicodemos? E o registro da história dele está em João capítulo 3. Aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Foi muito bom isso aqui que eles fizeram, mas Jesus já estava morto. O que a mulher fez, Jesus estava ali no meio deles. O que esses dois fizeram foi algo de grande valor. O que Nicodemos ofereceu aqui era 100 vezes mais do que a mulher ofereceu. Mas Jesus já estava morto. Eu acho que é meio comum na nossa vida humana honrar as pessoas depois que elas morrem. Tem muitas pessoas que a gente passa a conhecer só depois que morre. A televisão passa a divulgar muito mais depois que morre. Irmãos, o Senhor está querendo que nos consagremos a Ele hoje. Agora. Não vamos deixar para amanhã. E quanto tempo eu e você temos? Você sabe quanto tempo você tem de vida? Aqui? Quem sabe? Nenhum de nós aqui sabe. Ah, mas aquele ali é novinho, ainda tem muita vida pela frente. Não. Ninguém sabe. Então que tal ouvir o chamado do Senhor agora? Que tal atender o Senhor agora? Falar: Senhor, eis-me aqui. Vamos falar como Isaías. Isaías, quando o Senhor o chamou, ele se sentiu inadequado, incapaz, incompetente. É verdade. Eu acho que todos nós aqui nos sentimos assim. Mas ele teve uma postura positiva. Ele falou: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Você pode falar isso agora? Para o Senhor. Eis-me aqui. Irmãos, o que eu queria dizer então é o seguinte: além de nós hoje vivermos como justos, que vivem pela fé, nós precisamos ajudar outras pessoas. E o Senhor tem nos dado recursos, ferramentas para nós fazermos isso. Eu talvez eu posso não saber falar bem, eu posso não saber me expressar bem, mas eu tenho o jornal Árvore da Vida. Eu tenho livros que me ajudam, que nos ajudam a entender a Bíblia. Eu posso levar esse material, essas riquezas para as pessoas. Você concorda com isso? Mas o que ocorre, irmãos? Por que a gente não faz isso? Porque nós temos vergonha muitas vezes. Paulo falou assim: não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas na minha experiência e na sua, nós temos vergonha. Nós temos vergonha. Nós temos vergonha do nosso vizinho, como ele vai nos ver. Nós temos vergonha do nosso colega de trabalho, do nosso chefe, do nosso funcionário. Nós temos vergonha até dos nossos parentes, até dos nossos familiares. Nós temos vergonha de falar do Senhor para as pessoas.
claro que tem irmãos aqui bem ousados, bem intrépidos, mas boa parte de nós, se tivesse mais ousadia, o nosso local estaria abarrotado. Todas as reuniões iam ser cheias de gente. Mas nós temos vergonha. E o Senhor falou assim: se você se envergonha de mim, hoje, eu vou me envergonhar de você também naquele dia. Nós não temos vergonha de falar o seguinte: eu fiz uma viagem maravilhosa. Fiz a viagem dos sonhos. Quem aqui já foi na Disneylândia? Levanta a mão. Levanta aí, vamos ver. 1, 2, 3. Pode levantar com vontade, gente. Está com medo de falar que foi na Disneylândia? Olha aí. Mas quando a gente volta, a gente tem muita coisa para falar da Disneylândia. E eu, uma vez fui também com um grupo de irmãos, eu só fiquei lá pensando, meu Deus, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou trazer minhas filhas. Eu não pude, porque era uma viagem com um grupo de irmãos. E eu, naquela época, fui para uma conferência, aproveitamos e fizemos aquele passeio lá. Mas eu não fui a passeio. Os irmãos aproveitaram e fizeram esse passeio com a gente. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que trazer as pessoas que eu gosto para cá. Se eu pudesse fazer isso, patrocinar, eu ia patrocinar a ida de muita gente para lá. Mas, irmãos, a gente fala com a boca cheia. Igual o Ulisses falou da a irmã Júlia, né? Jesus é maravilhoso. A gente fala assim, a Disneylândia. O restaurante. Sabe aquele restaurante? Uma vez eu falei para o irmão Dong, Falei, irmão Dong, o irmão me levou num restaurante, rapaz. O irmão Dong falou, isso é coisa da alma. Me cortou na hora, eu fiquei com a cara de tacho assim, ó. Mas não fui eu que paguei. Eu fui convidado. Ainda querendo me justificar. Ele era assim, ele era direto, desse jeito. Simples assim. Ele nos ajudava. Então, irmãos, para falar de coisas, nós não temos vergonha. Falar de viagens, falar de restaurantes, falar de comida, a gente não tem vergonha nenhuma. Mas para falar de Jesus, e para falar do evangelho do reino, a gente treme nas bases. Falar de negar a vida da alma, não pode. Falar da vida da igreja. Eu não me envergonho do evangelho de Deus, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Todos nós gentios também estamos incluídos aí. Se você levar o evangelho, seja para quem for, se essa pessoa crê, ela vai ser salva. O evangelho é o poder de Deus. E como você vai saber que ela vai crer? Você precisa falar. Mas para você ir, você precisa ser enviado. Você já foi enviado? O Senhor te enviou? Você tirou foto comigo. O Senhor te enviou? Como é seu nome? Cauê. Eu orei com você outro dia aqui. O Senhor te enviou, Cauê? Amém. E agora? Bora? Partiu? Partiu para pregar o evangelho? Amém. Partiu para receber herança? Partiu para viver pela fé? Você é justo, Cauê? O justo vive pela fé. Então, irmãos, tem muito ruído hoje na sociedade que nos impede de ouvir a voz de Deus. Muitos ruídos. O homem, na verdade, quando foi criado por Deus, ele foi feito bom, sabia? A natureza boa. Deus não fez um homem ruim, precário, complicado. Ele foi feito bom. Mas a sociedade está destruindo o homem. Muito ruído, muita conversa, muito zum, zum, zum. E está degradando cada vez mais a humanidade. Então, irmãos, vamos reagir a isso?
reagir a isso como? Vivendo como justos hoje pela fé. Você sabe que a palavra que você ouviu hoje de manhã é um resumo de todo o livro de Romanos? Você sabe disso, não? Eu vou te ajudar a ver isso agora. Romanos capítulo 1, o versículo que a gente leu, diz que o justo terá vida e viverá por fé. Então, Romanos capítulo 1, essa é a história do livro de Romanos. Do capítulo 1 até o capítulo 5, versículo 11, fala da condição do homem e mostra que Deus veio justificar o homem para tirar daquela condição degradada. Então, do capítulo 1 até o capítulo 5, versículo 11, fala da justiça. Então está aí, o justo. O que qualificou o homem a receber a vida de Deus. Essa fala da justificação dos homens como um todo. Mas Paulo falou uma palavra, abriu um parênteses, falou uma palavra parentética para ajudar o povo judeu, para falar também sobre a justificação do povo judeu. Então, do capítulo 9 até o capítulo 11, fala da salvação do povo judeu. Por sinal, é um povo batalhador, um povo lutador. É uma nação abençoada por Deus. Nós vimos isso essa semana, apesar de todos os sofrimentos, todo o sufoco, toda a opressão, toda a repressão, tudo que aconteceu com eles. Então Paulo se ocupou com o povo judeu também, do capítulo 9 até o capítulo 11. Mas do capítulo 5, versículo 12, até o final do capítulo 8, ele fala da santificação. Santificação é porque nós recebemos a vida de Deus, agora essa vida de Deus está trabalhando em nós e está nos tornando pessoas santas. Por um lado nós somos separados, estávamos no mundo, agora nós somos de Deus. Mas não adianta você ser um copo limpo e vazio, você precisa ser um copo com conteúdo. Então a santificação traz o conteúdo da vida de Deus para nós. Então nós estamos sendo enchidos agora, estamos sendo permeados com a vida de Deus. Aí tem a reconciliação, tem a transformação, tem a conformação e tudo isso, até a glorificação, tudo isso aí, irmãos, está acontecendo na nossa vida. Então isso é vida, terá vida. E do capítulo 12 até o final do livro de Romanos, fala de um viver. Então não adianta nada você ter vida e você não viver por meio dessa vida. Então o Senhor está querendo a aplicação da palavra dele na minha vida e na sua vida. Amém, amado? Amém, amada? Amém, irmãos? O Senhor quer a aplicação dessa palavra agora. Então o livro de Romanos, irmãos, é isso. O justo, o que nos qualificou a receber a vida de Deus, terá vida. Já recebeu a vida de Deus, essa vida está sendo trabalhada nele e viverá pela fé. E tudo isso aí dentro desse ambiente de fé. Sem fé, irmãos, nada feito, viu? Nada feito. O Senhor realizou tantas coisas maravilhosas na cruz dele, ele terminou com tantas coisas, com o pecado, com os pecados, com o mundo, com a carne, com Satanás, com o ego, com a velha criação, com o velho homem, ele terminou até mesmo com as ordenanças. Tudo foi eliminado na cruz. Mas nós só podemos nos apropriar disso pela fé. Então eu preciso crer. Você crê? Hein? Então vamos levar essa palavra para outras pessoas? Vamos sair daqui um pouco mais explosivos hoje de manhã? Vamos sair detonando pedreiras por aí? Começando na nossa vida. Vamos detonar as pedreiras que tem aqui dentro, ó. Toda a pedreira que tem no nosso coração, toda a dureza de coração, vamos deixar esse poder detonar essa pedreira. E vamos também cuidar melhor das pessoas próximas a nós. E a nossa atitude positiva para com as pessoas vai ajudar esse poder a chegar nelas também. Esse poder chega de uma maneira doce na vida das pessoas. Ele não chega fazendo muito barulho, ele chega de maneira muito suave. Mas Deus vai destruir as pedreiras nos corações das pessoas, no relacionamento das pessoas, e vai tornar as pessoas úteis a Ele. Então, você quer experimentar milagre do Senhor? Toda reunião a gente ora pelas pessoas enfermas no nosso meio, e toda reunião de oração, temos tantas pessoas que precisam de oração.
Então, irmãos, nós precisamos de muitos milagres, muitas curas, muita libertação, muita salvação. Por isso que nós precisamos de oração, orar uns pelos outros. Mas mais do que isso, irmãos, mais do que essas curas, que esse poder dá, esses milagres, o Senhor quer transformar a minha vida e a sua vida. O Senhor quer nos levar a viver em harmonia um com o outro, a servir em harmonia um com o outro, casal viver em harmonia um com o outro, pais e filhos em harmonia, irmãos e irmãos. O Senhor quer fazer esse trabalho, esse poder faz isso. Nós precisamos desse poder, irmãos, que os irmãos experimentaram em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Esse poder está à nossa disposição hoje. Você crê nisso? Deixa eu olhar para o seu rostinho. Você crê nisso? Você crê, Raimundo? Irmã Neuza? Senhor Jesus. Agora vamos aproveitar então orar por algumas pessoas. Eu queria pedir oração especial pela irmã Anete, que ela ia fazer uma cirurgia, mas ainda não fez a cirurgia na vista dela, nos olhos. A irmã Maria das Graças, eu acho que vocês conhecem ela, é irmã do Haroldo. Irmã do Haroldo, esposa do aquele irmão que dormiu no Senhor, Maria das Graças. A Mauri, esposa do Amauri. Ela está com a enfermidade, estado de saúde bem crítico, problema psicológico, bem grave. Nós cremos que o Senhor pode libertar a irmã Maria das Graças. É uma irmã muito preciosa para nós. Ela se mudou de São Paulo já há alguns anos, estava morando no Piauí. Agora ela está internada aqui em São Paulo, numa clínica, e nós queremos orar por ela hoje de manhã. Amém? Irmã Nete, irmã Maria das Graças. Quem mais deseja oração? Então vou fazer assim, todos os irmãos que desejarem oração, né, ou os representantes dos irmãos que precisam de oração, das pessoas que precisam de oração, podem vir aqui para frente, nós vamos orar. Convidar o irmão Vilmar,